Bom dia! Aqui é a Iane Ventura e esse é o nosso Ritual da Manhã, um podcast para quem quer começar o dia bem e para a gente se lembrar que mesmo quando a vida não tá fácil, ainda assim ela pode ser boa, acredite. Então vem cá, agora é hora de parar um pouco, de respirar, de estar presente aqui e agora, porque antes de entrar no ritmo do mundo super maluco, a gente vai ajustar o seu ritmo interno para um ritmo mais consciente. E hoje a nossa conversa vai ser sobre autoimagem, no episódio de número 8. Eu quero começar te perguntando o que é que você enxerga sobre a sua aparência quando você se olha no espelho. E eu quero que você seja bem honesto, não comigo, com você. O que é que você enxerga sobre a sua aparência quando você se olha no espelho? Se você tiver um espelho aí por perto, inclusive, você pode pegar ele e fazer esse exercício agora. O que é que você enxerga? Você vê uma pessoa ou você vê uma lista de defeitos? Eu acho que uma boa parte das pessoas vai responder que depende, né? Depende do dia, de como a gente está se sentindo internamente, de como se vestiu externamente. Essa também seria a minha resposta, com certeza. Mas o que eu quero aqui que a gente analise é a frequência com que você se enxerga como uma lista de defeitos. Porque para uma boa parte das pessoas, se olhar no espelho é se enxergar assim. E isso acontece quase que o tempo todo. Existe uma diferença muito grande na forma como a gente se olha dentro desse exercício de se enxergar o nosso reflexo. Você pode olhar para tentar entender, no sentido de um olhar com curiosidade. Você pode olhar para apreciar, que eu acredito que é um exercício que poucas pessoas fazem, mas que a gente deveria fazer mais. E também pode olhar com um olhar de julgamento, olhar para julgar. E às vezes esse olhar para julgar acontece a partir de um lugar muito cruel, muito cruel. Nesse episódio, eu quero te lembrar das coisas que você não pode esquecer. Porque às vezes a gente escolhe caminhos mentais que distorcem demais a realidade. A gente viaja, sabe? E a gente precisa se resgatar desses caminhos e pisar com os pés no chão em caminhos mais coerentes, mais lúcidos, para a gente se enxergar, para a gente se olhar. Entende? Eu quero te lembrar que cada pessoa tem características únicas e preciosas e que isso não deveria deixar de ser assim. A gente deveria aprender a se enxergar assim. Isso nos daria um grande superpoder chamado autenticidade. Eu quero te contar uma história que aconteceu comigo. Uma vez eu fui numa dermato para que ela passasse alguma coisa para as minhas espinhas, porque eu tinha acabado de colocar um DIU e eu estava tendo esse efeito colateral. E aí, do nada, ela me ofereceu um queixo que custava R$10.000 e que eu precisava retocar esse queixo a cada 6 meses. E ela me explicou com argumentos assim, muito válidos, que eu realmente precisava de um queixo e eu saí de lá convencida completamente disso. E aí, quando eu contei pro meu noivo, ele assim, transtornou, disse assim, não, de forma alguma. Não vou deixar você fazer essa besteira, porque uma das coisas mais bonitas que eu enxergo em você
é o seu queixinho. É uma das coisas que me fez ficar apaixonado por você. Quando você tá fazendo dengo, ele quase some, ele faz umas curvinhas muito específicas e eu adoro isso. Isso faz parte de quem você é. Não deixa de nóia que essa mulher colocou na sua cabeça, para. E aí, assim, fiquei ainda um pouco relutante querendo comprar aquele queixo novo, mas depois voltei para o meu momento de lucidez e enxerguei que, ei, não, calma, peraí, não. Essa sou eu. Eu nunca esqueço desse episódio, porque no final das contas, eu saí amando ainda mais essa característica minha, bem entre aspas, desarmônica. E aí eu me pergunto e te pergunto, e se a gente olhar menos com filtros sociais pra gente e mais com os olhos de quem realmente nos ama? O que é que acontece? E outra, e se a gente aprender a se olhar com olhos mais gratos também para o nosso corpo, para esse corpo que a gente habita, que muitas vezes a gente se perde mentalmente com tantas comparações. A gratidão é um exercício diário que nos traz lucidez sobre a vida. E aí tem um caminho da comparação que acredito que dentro do tema da autoimagem é um ponto muito forte. Tem um caminho sobre isso, sobre comparação, que eu sempre tento me puxar, inclusive. Porque se for para comparar, então vamos olhar direito, vamos comparar direito. Às vezes a gente se compara com as, 500 pessoas que estão ali dentro das pessoas que a gente segue nas redes sociais e que tem orçamentos imensos e que vivem para mostrar o corpo, o rosto, o cabelo impecável porque estão sendo pagas para isso, certo? E aí a gente começa esse ciclo de comparação. Mas se a gente olha para o mundo real, fora esse pequeno ciclo de pessoas ali em que a nossa comparação é direcionada, existem pessoas, por exemplo, que dariam tudo para ter os seus olhos castanhos enquanto você sofre por não ter eles azuis. Existem pessoas que dariam tudo para enxergar. E aí a gente está focando em outra coisa, entende? Existem pessoas que dariam tudo para ter uma barriga saudável, um sistema digestivo funcional para conseguir fazer as próprias necessidades sem ajuda, enquanto você está obcecada por uma pequena gordura que, se não compromete a sua saúde, vamos colocar esses parênteses aqui, não é um problema, é um corpo vivo e que também precisa de gordura. Você sabia? A gente precisa de uma quantidade X de gordura para que o nosso corpo inclusive gere, se você quiser gerar, sobreviva a acidentes e outras coisas. Só que a gente está vivendo um momento social muito delicado. A volta do culto à magreza extrema. Nossa, essa semana eu vi um vídeo em uma rede social que eu fiquei incrédula. Eram 2 meninas contando na maior, assim, com muita tranquilidade sobre todos os absurdos que elas já fizeram para emagrecer. E eu não acreditei quando eu vi aquele vídeo. Eu pensei, não é possível que elas estão falando disso com tanta liberdade, com influenciando outras pessoas, sabe? E atos, assim, terríveis mesmo, que machucam o corpo e que ninguém deveria fazer aquilo com o corpo que habita. A gente tá a gente não, pera lá, né? Vamos lá, porque eu tô tentando não ir nesse processo, eu espero que você também.
Uma grande parte das pessoas tá numa noia de romantização de corpos impossíveis, cheios de anabolizantes, cheios de edição, de filtro, em ângulos perfeitos, e aí isso vai distorcendo profundamente a forma como a gente se olha. O impacto disso não é pequeno na nossa vida. Existem muitas pessoas, e talvez você, que está deixando de sair de casa, de viver, de se relacionar, de existir com liberdade por conta dessas influências. E não só dessas influências, mas por absorver isso que está sendo dito, que está sendo falado, que está sendo propagado. Tudo porque acredita que não são suficientes visualmente. E eu quero te lembrar uma coisa muito importante. Quando você olha ao seu redor, na vida real, no mercado, na academia, na rua, os corpos são muito mais reais do que os corpos que estão dentro da tela. Inclusive, eu quero te fazer um convite para, se você segue pessoas que te fazem se sentir humilhada para baixo, que te faz sentir vontade de não sair de casa por conta da sua aparência, por favor, deixa de seguir agora. Agora. Isso tá te fazendo mal. E aí eu quero frisar que não é errado fazer nenhum tipo de procedimento, nem cuidar da sua aparência, querer se sentir bem com o seu corpo, ou melhorar qualquer característica que realmente te incomode no seu corpo. Não é errado fazer nenhuma alteração no seu rosto, no seu corpo, em qualquer lugar. Não é errado. Esse não é o problema. Nada disso é um problema. Eu não estou falando disso pregando o não vamos fazer procedimentos estéticos. O grande problema é quando essa busca vira uma obsessão. Estou falando de extremos aqui. Quando você começa a se perder tentando corrigir detalhes. E não sei se você está percebendo, mas é o que mais está acontecendo e está acontecendo na nossa cara. Quando você tenta corrigir e corrigir de novo e corrigir de novo e daqui a pouco você nem reconhece mais quem você é. Lembra da história do Narciso? Que ele olhou tanto para o próprio reflexo na água que acabou se afogando na própria imagem. Não cai nessa. A vida não é isso. A sua imagem não é só pele, proporção, medida. A sua imagem é postura, é expressão, é energia, é repertório. É como você fala, é como você olha, é como você ocupa espaço. E poucas pessoas falam sobre isso. Quantas vezes você, por exemplo, já não viu alguém dentro de um padrão estético considerado, entre aspas, perfeito, abrir a boca e se tornar instantaneamente uma pessoa sem brilho? Acontece. Eu já presenciei isso. E quantas vezes você não já se apaixonou por alguém que não estava dentro de um estereótipo perfeito, inalcançável, mas ficou completamente linda, lindo, porque era inteira, tinha presença. Beleza não é só forma, é presença, gente. E eu conseguiria fazer uma lista de pessoas que eu admiro, inclusive, e que não estão dentro de nenhum padrão estético desse, mas que tem uma presença, que tem um molho, sabe? Pessoas magnéticas, pessoas interessantes, que não são perfeitas, entre aspas, mas se olham com bons olhos e sabem extrair o melhor de si. Isso muda as coisas, isso muda a sua postura diante do mundo.
Assim como existem pessoas obcecadas por cada detalhe da sua própria imagem e aí acabam se tornando vazias porque só falam disso, só pensam nisso. E isso é o centro da vida delas. A questão é bem simples. Por qual caminho você quer seguir? Por qual caminho você quer seguir? Que tipo de pessoa você quer ser? A autoimagem saudável não é negar as suas assimetrias, suas gordurinhas a mais, suas gordurinhas a menos. Uma autoimagem saudável é não reduzir a sua identidade a isso. E também não descartar isso da sua identidade e compreender a sua identidade, quem você é, a ponto de dizer: posso fazer algum tipo de alteração, mas isso não é uma obsessão que vai mudar a minha identidade, nem vai fazer a minha vida girar em torno disso. Você não é um detalhe isolado do seu corpo. Você é um corpo inteiro vivendo no mundo. E se você souber usar esse corpo do jeito que ele é, para ser quem você é, da forma mais autêntica e confiante possível, isso vai mudar a sua vida. Você é um conjunto, uma história e uma presença no mundo. E é esse o caminho que a gente precisa pegar na hora de se olhar no espelho. Vamos colocar essa ideia ainda mais dentro da gente? Vamos respirar comigo? Inspira. Expira. Vamos entrar na nossa meditação, prestando atenção na nossa respiração. Fecha os olhos, ajeita a sua postura, esteja presente. Eu quero que você sinta a presença do seu corpo que é vivo. Respira comigo, com confiança. Mais uma vez, enche o teu peito, coloca os teus ombros para trás, com presença e confiança. Sente ela existe dentro do seu corpo como ele está agora, sem precisar de mais nada. O seu corpo do seu jeito, aqui e agora. Sinta a presença, confiança, a autenticidade, o presente de ser quem você é. Inspira, se inspirando nisso. E expira, colocando para fora tudo aquilo que você não quer mais. Inspira mais uma vez. Expira. E imagina agora que você está diante de um espelho, mas dessa vez sem filtros, sem comparação, sem padrão social, apenas você. Observa o seu rosto, o seu corpo, a sua expressão. Continua respirando, sentindo. E agora se pergunta internamente: e se eu olhasse com mais gentileza para mim, o que é que eu veria de diferente?
Respira. Encontra as suas respostas. Se pergunta: quais partes minhas eu tenho tratado com dureza desnecessária? O seu corpo sabe responder. Olha para isso. Respira. Processa todas essas informações. Nós estamos aqui não só para ouvir e respirar, a gente está aqui para processar novas informações e reconfigurar a nossa percepção através de insights, através da atenção plena, da intenção de melhorar, de reconfigurar, de renascer. Agora imagina que você se olha com o mesmo carinho que olha para alguém que você ama. Olha como mudar de lugar. Já te coloca numa outra posição, num outro ponto de vista. É a partir desse ponto de vista que você precisa se olhar também. Respira. Sinta no corpo a permissão de existir como você é hoje, em processo, em construção, em vida. Sua imagem não precisa ser, entre aspas e mais aspas, perfeita para ser suficiente. Você já é suficiente. Apenas acesse a sua capacidade de ser presente, confiante, autêntica. Ela está aí dentro de você. Pega, toca no seu peito, na sua barriga. Sente a sua respiração. Sente mais uma vez a sua capacidade de ser quem você é, assim como você está agora. Respira mais uma vez. E quando você estiver pronta, você pode abrir os olhos, voltar. Eu espero que você volte com os ombros para trás, com a postura de quem quer se olhar de uma forma diferente, de quem vai se olhar de uma forma diferente de agora por diante. Percebe como você está se sentindo, abre os olhos, estica o seu corpo. Esse foi o nosso momento de hoje. Se esse episódio fez sentido para você, te transformou, compartilha com alguém que anda se olhando com dureza demais.
E se você sente que precisa construir ainda mais profundamente uma forma de se enxergar dentro da Serbene, que é a nossa comunidade terapêutica, existe um espaço muito especial. Nos encontramos toda terça-feira, às 13 horas, ao vivo, num espaço em que nós conversamos, nos olhamos, acontece pelo Google Meet. Para assinar a Serbene, é só você clicar no link que está aqui ou no meu perfil do Instagram, no perfil @ser.bene, e você vai conhecer ainda mais da nossa comunidade terapêutica. Lá eu guio a prática de autoconhecimento na prática, mas existem muitas outras práticas terapêuticas como arte-terapia, escrita terapêutica, organização de vida e rotina, organização financeira e muito mais. Quero que você se lembre que sempre existem caminhos para melhora e que esse podcast tem essa intenção, mas que existem muitos outros caminhos que tanto eu quanto outras pessoas estão fazendo. Então nunca duvide que existe um caminho para que você melhore. Se precisar de ajuda, existem muitas pessoas e muitas formas de te ajudar. Espero que esse podcast, esse episódio de número 8 é o meu número preferido da vida, tenha te feito bem, tenha te feito refletir e você esteja saindo daqui melhor. A gente se encontra no próximo ritual da manhã. Um beijo cheio de presença, coragem e autenticidade. Yane.